Se Deus é bom, então por que Ele permite o mal? Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Equilíbrio e hoje eu quero falar com você sobre a vontade permissiva de Deus. Então, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do canal. Antes de nós sairmos atribuindo coisas ruins na vontade permissiva de Deus, primeiro é importante a gente entender qual é a vontade de Deus. E para isso, nada melhor do que a gente voltar para o começo. Eu quero que você acompanhe comigo lá em Gênesis 26, assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então no versículo 26, o homem não tinha sido criado, vai ser criado no versículo 27. Mas no versículo 26, Deus está criando o propósito por que esse homem vai ser criado. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Para que a gente vai fazer esse homem? Para ele ter domínio. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Esse é o propósito porque o homem vai ser criado. No versículo 27 diz: Criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus cria o homem, e após criar o homem, ele informa o propósito do homem: seja fecundo, multiplique-se e encha a terra, sujeitai-a e dominai. O homem foi criado para sujeitar e dominar sobre toda a terra. Em Salmos capítulo 8, no versículo 3, o salmista diz assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, o que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés, debaixo dos seus pés, tudo lhe puseste. Debaixo dos pés de quem? Pés de Deus? Não. Pés do homem. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e debaixo dos pés do homem tudo lhe puseste. É importante você entender que Deus deu o domínio da terra para o homem. Deus não ia dominar através do homem. Deus disse para o homem dominar a terra. Para você ter uma noção da autonomia que Adão tinha, perceba que Deus não mudou nenhum nome dos animais que ele escolheu. Todos os nomes que ele escolheu foram esses que ficaram. E esse era o plano de Deus. O homem governando, dominando sobre toda a terra. Acima do homem só tem Deus, mas abaixo de Deus, o homem é a autoridade máxima da terra. Essa é a vontade de Deus. Mas em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, o apóstolo Paulo diz: nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. Então o apóstolo Paulo está chamando Satanás de o Deus deste século, o Deus deste mundo. Mas eu quero te lembrar que essa posição de Deus deste mundo não era de Satanás, era de Adão. Você talvez já ouviu falar sobre a tentação de Cristo no deserto. Em Lucas capítulo 4, que registra 3 dessas tentações, no versículo 6, Satanás fez uma proposta: se prostrado me adorares, dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. E antes que você pense que Satanás está mentindo e Jesus está sendo enganado, eu queria te lembrar que a Bíblia chama isso de tentação. Para ser uma tentação, essa proposta tem que ser verdadeira. E eu quero te lembrar que Jesus não desmente Satanás. E por que era uma tentação? Porque para Jesus reconquistar o que Adão perdeu, Jesus tem que ir para a cruz. E Satanás está fazendo uma proposta: não precisa morrer, se prostra e me adora que eu te dou. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo nos diz a seguinte informação: que Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Sim, a mulher foi enganada, mas Adão não foi iludido. A serpente enganou Eva, mas Eva não enganou Adão. A Bíblia diz em Gênesis que Eva comeu e deu ao marido. Não diz que ela enganou o marido. Quando Deus está prestando contas lá no Éden, ele vira para Adão e diz: visto que deste ouvir a voz da tua mulher e comeste do fruto que eu te ordenei não comer, maldita é a terra por tua causa. Viste que deste ouvido a voz da tua mulher. Deus não disse para Adão: visto que você deixou-se enganar pela sua mulher. Não. A serpente enganou Eva, mas Eva não enganou Adão. Adão comeu de forma consciente. Adão sabia o que ele estava fazendo. A serpente enganou Eva, mas Adão não foi iludido.
O que foi que Adão fez? Adão traiu Deus de forma consciente. Ele decidiu desobedecer o que Deus disse para obedecer uma sugestão de Satanás. O problema disso é que existem alguns princípios, como em Romanos capítulo 6, no versículo 16, que o apóstolo Paulo nos diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então o apóstolo Paulo está falando sobre um princípio que funciona assim: daquele que eu me ofereço para obedecer, desse eu me torno servo. Outra versão diz escravo. Então quando Adão, de forma consciente, decidiu desobedecer o que Deus disse para obedecer Satanás, nesse momento a Bíblia diz que ele se tornou escravo do pecado. Todo o domínio e toda a autoridade que Deus tinha dado para Adão agora passou para a mão do diabo. E nesse momento Satanás se tornou o Deus deste mundo, porque ele pegou a posição que era de Adão. É por isso que simplesmente nós não podemos chegar a expulsar Satanás da terra. Você já deve ter percebido que Jesus expulsou vários demônios nos evangelhos. Repare que ele nunca mandou esses demônios ir para o inferno. Pelo contrário, 1 Pedro 5,8, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Ele não está no inferno, ele está em derredor. Mateus 12,43, Jesus diz como funciona. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. Não diz que ele vai para o inferno, diz que ele anda por lugares áridos. Eu quero te falar que Satanás não está no inferno, Satanás está aqui. Não, aqui também não, né? Essa miséria está para lá. Então Jesus vem e através da sua morte e ressurreição, ele derrota Satanás. E o que Colossenses 1,13 diz? Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu quero te falar que essa condição de libertado do império das trevas e transportado para o reino de Deus, ela só existe para quem está em Cristo. Mas é importante você entender que o pecado de Adão não atrapalhou só a vida de Adão. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Toda a criação foi afetada. Então, quem está em Cristo saiu do império das trevas e foi transportado para o reino de Deus. Mas todo o resto da criação ainda sofre as consequências da queda do homem. Por isso que em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que a criação, ela geme e suporta angústias, aguardando o dia da sua redenção. Eu quero te lembrar o que Paulo diz: ele nos resgatou do império das trevas. Sim, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Mas ele nos resgatou, não diz que ele acabou com o império das trevas. Sim, o império das trevas ainda existe, só que nós não estamos mais debaixo dele. Mas ele ainda existe. Ele nos tirou debaixo da autoridade de Satanás. Mas Satanás ainda é o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4,4, que é onde Paulo escreve que ele é o Deus deste mundo, foi escrita depois que Jesus morreu e ressuscitou. Mesmo depois do plano de redenção, de Jesus ter morrido e ressuscitado, Paulo ainda chama Satanás de o Deus deste mundo. Em João capítulo 12, no versículo 31, em João capítulo 14, no versículo 30, em João capítulo 16, no versículo 11, 3 vezes Jesus vai dizer a mesma coisa. Ele vai chamar Satanás de o príncipe deste mundo. Efésios capítulo 2, no versículo 2, Paulo chama Satanás de o príncipe da potestade do ar. Efésios capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Eu quero te falar que Satanás ainda é o príncipe deste mundo. Ele ainda é o Deus deste século. Ele ainda é o dominador deste mundo tenebroso. Deus não está no controle de todas as coisas, como muitas pessoas têm dito por aí. Sim, ele vai estar. Quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reinado aqui na terra. E a Bíblia diz que o seu reinado será um reinado de justiça, equidade e paz sem fim. Mas em Mateus capítulo 8, no versículo 29, quando Jesus chegou para libertar aqueles endemoniados de Gadara, que os demônios viram Jesus, eles deram um grito, fizeram um protesto. Eles disseram assim: contigo, ó Filho de Deus. Vieste nos atormentar antes do tempo? Antes do tempo. Por que ele está falando aquilo? Porque ele sabia que aquela ainda não era a hora. Sim, ele sabe que vai chegar a hora, mas ele também sabe que não era aquele momento. Em Apocalipse capítulo 12, no versículo 12, diz que Satanás sabe que lhe resta pouco tempo. Sim, tem pouco tempo, mas ele sabe que ainda tem tempo. Mas lá em Apocalipse capítulo 20, que vai narrar sobre esse reinado de Cristo na terra, no versículo 1 já nos dá uma grande informação. Já diz que Satanás será preso. Um dos eventos que vai marcar
O início do milênio, que é o reinado de Cristo na Terra, é a prisão de Satanás. Durante esse reinado de Cristo, onde ele vai estar aqui na Terra, em carne e osso, reinando sobre toda a Terra, Satanás vai estar preso. Então, no milênio, que é o reinado de Cristo na Terra, Satanás estará preso e Jesus estará na Terra reinando. Sim, lá Deus estará no controle. E eu quero te mostrar algumas características que a Bíblia fala como será esse reinado de Cristo. A Bíblia diz que a criação vai ser restaurada. Não vai haver mais tsunamis, maremotos, terremotos, furacões, vulcões explodindo. Não vai ter nada disso. Diz que a natureza vai ser redimida. Isaías diz que o lobo habitará com o cordeiro. A vaca e a ursa vão pastar juntas. Não vai ter mais esse negócio de bicho matando bicho. A Bíblia também fala sobre a longevidade e a saúde das pessoas nesse tempo. Ninguém vai morrer de forma prematura. A Bíblia também diz que não haverá nenhum tipo de deficiência, nem física e nem mental. A Bíblia diz que não haverá opressão. Pelo contrário, será um tempo de justiça e equidade. Mas a Bíblia também fala que será um tempo de paz e alegria. Isaías capítulo 2 diz que as espadas se converterão em arados e as lanças se converterão em foice. Sabe por quê? Porque não vai ter guerra. Será um tempo de paz e alegria sem fim. Agora eu quero que você veja como será o tempo onde Jesus estará na terra reinando e compara com hoje. Por que esse tempo onde Jesus estará na terra vai ser tão diferente? Porque nesse tempo, Satanás estará preso e Jesus estará no controle. E hoje? Hoje não, meu filho. Hoje não. É importante você entender que Deus não muda. A vontade de Deus para o homem está lá em Gênesis capítulo 1 e 2, antes da queda do homem. Se você ler aqueles capítulos com atenção, você vai descobrir algumas coisas. Diz, por exemplo, lá sobre a criação dos céus e da terra. Ali fala sobre o homem governando sobre toda a criação. Aquele homem tem fartura de provisão, tem fartura de alimento, tem saúde abundante e ele tem acesso à árvore da vida. E ele também tem acesso pleno à presença de Deus. Ele não tem medo, ele não tem culpa, nem tem condenação. Ele tem acesso pleno à presença de Deus. Mas como é que a Bíblia termina? Se você ler Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, que é o final da Bíblia, você vai encontrar alguns elementos parecidos. Diz que Deus vai criar novos céus e nova terra. 1 Timóteo 2,5 diz que só existe um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Pronto, é esse homem que vai estar governando sobre toda a terra. Os homens terão fartura em todas as áreas e vão ter acesso à árvore da vida, que são as folhas que dão saúde para todos os povos. Os homens também terão acesso pleno à presença de Deus. Vão estar na presença de Deus, sem medo, sem culpa e sem condenação. A Bíblia diz que Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus. Porque essa sempre foi e sempre será a vontade de Deus. Eu quero te falar, meus amigos, que Deus não tem duas vontades. A maior parte das páginas desse livro é mostrando como Deus resgatou o homem da condição que o próprio homem se botou quando não quis permanecer na vontade de Deus. É muito importante você entender que Deus permitir e Deus querer são duas coisas diferentes. Porque pessoas dizem... Porque Deus permitiu que Adão comesse do fruto. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus dá o livre-arbítrio para o homem e não deixa esse homem fazer o que ele quer, isso não é livre-arbítrio, rapaz. Não foi Deus que permitiu Adão comer. Foi Adão quem quis. Porque Deus permitiu que o Império Romano dizimasse Jerusalém no ano 70 e matasse 1 milhão de judeus. Mateus 23:37, Jesus responde: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram. Você nunca se perguntou por que Deus não salva todo mundo logo à força? A Bíblia termina respondendo essa pergunta. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Aquele que tem sede venha. E quem quiser, receba de graça da água e da vida. Sim, é de graça, mas é para quem quiser. Romanos capítulo 12 nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus só tem essa vontade. Se não é bom, não é agradável e perfeito, não é a vontade de Deus. Muitas pessoas têm falado sobre a tal da síndrome de Adão. O que é a síndrome de Adão? Foi quando Adão se eximiu da responsabilidade, jogando a culpa do pecado em cima da mulher. Foi a mulher que me deste. Será que não existe também a síndrome da permissão? É quando muitas vezes nós tiramos a responsabilidade de cima de nós e jogamos a culpa em cima da permissão de Deus. Antes de você jogar a culpa de algo ruim na permissão de Deus, tente primeiro descobrir qual era a vontade de Deus. Porque na maioria dos casos, a vontade permissiva não é a vontade de Deus. Não. E é o quê? É a vontade do homem insistindo em fazer o que não é a vontade de Deus.
tio dá um comer? Assiste esse vídeo. Ei, pai, eu posso provar essa pimenta? Ô, pai, deixa eu provar essa pimenta, eu aguento. Pai, eu sou cabra macho. Ô, pai, por que tu deixou eu comer essa pimenta?